Já sentiste que chegaste ao fim da linha, onde as dívidas são maiores que as tuas forças e parece não haver saída? A história da viúva de um dos discípulos dos profetas começa exatamente assim. No fundo do poço, o seu marido, um homem fiel, morreu e deixou para trás uma dívida pesada. Naquela época, a lei era implacável. Se não pagasses, o credor podia levar os teus filhos como escravos para saldar a dívida. Imagina o desespero desta mãe. Ela não estava apenas a perder o sustento, ela estava prestes a perder a sua família para o sistema. Em vez de se entregar ao desespero ou fugir, ela procurou o profeta Eliseu. Ela gritou por socorro. E a resposta de Eliseu é uma das maiores lições de empreendedorismo e fé da Bíblia. Ele não lhe deu dinheiro, nem fez cair ouro do céu. Ele fez uma pergunta que mudou a perspectiva dela. Diz-me, o que tens em casa? A viúva, focada na sua falta, respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela via aquela pequena botija como nada, mas Deus via nela o início de uma fortuna. A primeira lição aqui é sobre o inventário do que restou. Muitas vezes, estamos tão focados no que perdemos ou no que nos falta, que desprezamos o pouco que ainda temos. Deus raramente começa um milagre do zero. Ele começa com o que tu tens disponível. Aquele resto de azeite era a semente. Se tu queres uma mudança financeira ou uma virada na tua vida, para de olhar para o que o credor levou e começa a olhar para o que ainda está na tua prateleira. Pode ser um talento, um contacto, um conhecimento ou um pequeno recurso. Para Deus, o teu quase nada é matéria-prima para o mais que suficiente. Eliseu deu-lhe então uma ordem estranha. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Aqui entra a lei da preparação. O milagre de Deus seria limitado pela capacidade que ela preparasse. Se ela pedisse 2 vasilhas, teria azeite para 2. Se pedisse 100, teria para 100. Deus estava a dizer: eu dou o conteúdo, mas tu tens de dar o recipiente. Muitas vezes não recebemos mais porque não temos estrutura para guardar o que Deus quer enviar. A viúva e os seus filhos percorreram a vizinhança pedindo jarros emprestados. Eles estavam a trabalhar pela fé antes de verem uma única gota a cair. Tu estás preparado para o tamanho do milagre que estás a pedir? Ou a tua falta de preparação está a limitar o agir de Deus? O milagre exige espaço. Começa a buscar as vasilhas vazias hoje, porque o transbordar está ligado à tua capacidade de armazenamento e à tua disposição para agir no escuro. O momento decisivo chegou. Eliseu disse: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Há um detalhe crucial aqui. Fecha a porta. O milagre da multiplicação é, muitas vezes, um processo íntimo entre tu e Deus. Há momentos em que tens de te isolar das vozes críticas, dos vizinhos duvidosos e do barulho do mundo, para focar na instrução que recebeste. Dentro daquela casa, em silêncio, a viúva começou a verter o azeite da sua pequena botija para o primeiro jarro grande, e o azeite não parava. Ela encheu o primeiro, o segundo, o 10º. Os filhos traziam as vasilhas e ela vertia. O milagre acontecia enquanto ela se movimentava. A Bíblia diz que o azeite continuou a fluir enquanto houve vasilhas disponíveis. No momento em que o filho disse: não há mais vasilha nenhuma, o azeite parou. A fonte de Deus não secou por falta de recurso, mas por falta de espaço. Isso ensina-nos que Deus para onde tu paras. Se tu parares, dessonar de te preparar ou de agir. O fluxo da providência para contigo. O limite do teu milagre é o limite da tua visão e do teu esforço. Mas a história não termina com a casa cheia de azeite. Termina com a gestão do milagre. Ela voltou ao homem de Deus e ele deu a instrução final. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos
vivei do resto. Deus não lhe deu apenas o suficiente para sobreviver. Ele deu o suficiente para liquidar o passado, a dívida e garantir o futuro viver do resto. Ela tornou-se uma empreendedora. Ela passou de devedora a fornecedora de azeite da sua região. A lição final para ti é esta: a crise não veio para te destruir, mas para te forçar a descobrir o azeite que já estava na tua casa. Talvez o aperto financeiro que estás a passar seja o empurrão que faltava para tu tirares do papel aquele projeto ou usares aquele talento que tens ignorado. Deus quer que sejas livre. Ele não quer que vivas de migalhas ou sob a sombra de cobradores. Mas para isso, tens de estar disposto a pedir as vasilhas, a fechar a porta e a verter o que tens. Não menosprezes o teu pequeno começo. O que tu tens na mão hoje pode parecer pouco diante do tamanho da tua dívida ou do teu problema. Mas quando a obediência se mistura com um pouco, o resultado é o transbordar. Vende o seu azeite, paga o teu passado e prepare-te para viver de uma forma que nunca imaginaste. O mesmo Deus que sustentou aquela viúva é o Deus que olha para a tua botija hoje e pergunta: o que é que tu queres que eu multiplique? Posiciona-te, prepara os jarros e deixa o fluxo começar. Deixe nos comentários o que é o seu pouco que você entrega para Deus multiplicar hoje. Escreva: o meu azeite vai transbordar se você crê na sua virada financeira. Já sentiste que a tua luta dura tanto tempo que já te esqueceste de como é viver sem esse peso? A história que vamos analisar hoje é sobre uma mulher cujo nome a Bíblia não revela, mas cuja fé ecoa há mais de 2000 anos. Durante 12 longos anos, ela sofreu de uma hemorragia constante. Para entender o drama desta mulher, não basta pensar na dor física ou na fraqueza causada pela anemia. Naquela época, segundo as leis de Israel, uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura. Tudo o que ela tocava tornava-se impuro. Qualquer pessoa que se aproximasse dela ficava impura. Ela vivia num isolamento social, religioso e emocional absoluto. A Bíblia diz que ela tinha sofrido muito às mãos de muitos médicos. Imagina a frustração. Ir de consulta em consulta, depositar esperança em cada novo tratamento, apenas para sair pior do que entrou. Ela gastou tudo o que possuía. O seu dinheiro acabou. A sua saúde de Tere Russey e o seu prestígio social desapareceu. Ela era o retrato da falência total, física, financeira e emocional. 12 anos de tentativas frustradas são suficientes para matar a esperança de qualquer pessoa. Mas há algo em quem decide não desistir que atrai a atenção do céu. A primeira lição aqui é sobre a resiliência no meio da falência. Muitas vezes, o milagre não acontece na primeira tentativa, nem na 10ª. Às vezes, Deus permite que todos os recursos humanos se esgotem, para que fique claro que a cura não veio de mãos humanas, mas de Elton. Ela ouviu falar de Jesus. A fama do mestre como alguém que curava o impossível chegou aos seus ouvidos. Mas havia um problema gigante. Jesus estava rodeado por uma multidão que o apertava. Como é que uma mulher fraca, impura e marginalizada conseguiria chegar perto dele? Se ela fosse descoberta no meio da multidão, poderia ser apedrejada por quebrar a lei da impureza. Mas a sua necessidade era maior do que o seu medo. Ela não pediu um lugar de honra. Ela não pediu que Jesus parasse para ouvir. Ela desenhou uma estratégia no seu coração e disse a si mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Note o poder da confissão interna. O milagre começou na mente dela antes de se manifestar no corpo. Ela não diz: eu vou tentar. Ela disse: eu vou ficar curada. Ela estabeleceu o ponto de contato para sua fé. Muitas vezes, o milagre está à distância de um passo de coragem que ninguém está a ver. Ela começou a abrir caminho na multidão. Cada emperrar, cada olhar de desprezo, cada gota de suor era um preço que ela estava disposta a pagar. Ela não olhou para os 12 anos de derrota. Ela olhou para o único segundo de vitória que tinha à sua frente. E tu, estás focado no tempo que estás a sofrer
ou na oportunidade que tens de tocar em Jesus hoje. A persistência dela é o combustível que ativa o sobrenatural. Quando todos dizem que já não há jeito, a fé diz apenas mais um toque. Ela conseguiu. No meio do caos da multidão, ela esticou a mão e tocou na orla do manto de Jesus. No mesmo instante, a Bíblia diz que a fonte do seu sangue estancou. Ela sentiu no corpo que estava curada. O milagre foi imediato, silencioso e invisível para todos os que estavam ao redor, mas não foi invisível para Jesus. Ele parou subitamente e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos, confusos, responderam: "Mestre, vês que a multidão te aperta de todos os lados e ainda perguntas: quem te tocou?" Humanamente, centenas de pessoas estavam a tocar em Jesus, esbarrando nele, empurrando-o. Mas Jesus explicou a diferença. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Existe uma diferença abismal entre apertar Jesus e tocar em Jesus. Muitas pessoas estão perto da igreja, perto da Bíblia, perto da religião, mas apenas o apertam com tradições e palavras vazias. O toque daquela mulher foi diferente. Foi um toque de intencionalidade e fé. Ela não estava apenas curiosa, ela estava desesperada por uma transformação. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. Ela esperava talvez uma repreensão por ser impura e ter tocado nele. Mas Jesus olhou para ela com uma doçura que curou a sua alma tanto quanto o seu corpo. Ele chamou-lhe algo que ninguém a chamava há 12 anos. Filha. Ele devolveu-lhe a identidade. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada do teu mal. O milagre de Jesus foi completo. Ele não curou apenas a hemorragia. Ele curou o trauma, o isolamento e a rejeição. Ele validou a fé dela diante de todos. A lição final para ti é esta: a tua fé tem o poder de interromper a agenda de Deus. Jesus estava a caminho da casa de Jairo para ressuscitar uma menina, uma missão urgente, mas ele parou por causa de um toque de fé de uma mulher anônima. Não importa o quão ocupado pareça o universo, ou quão pequena tu te sintas no meio da multidão de problemas do mundo. Se tu tocares com fé, o poder sai dele para ti. Talvez tenhas passado os últimos tempos a gastar tudo em soluções que não funcionam. Talvez a tua dor seja antiga e ninguém pareça importar-se. Mas hoje, Jesus está a passar pelo teu caminho. Não fiques apenas a olhar ou a apertar Jesus com orações repetitivas. Toca na orla do manto dele, com a certeza de que a tua história muda agora. O fluxo de dor vai parar. A impureza vai ser lavada e tu vais ouvir a voz dele a chamar-te filho ou filha. O tempo da tua vergonha acabou. O tempo da tua paz começou. A tua fé não é apenas uma crença. É a chave que extrai a virtude do trono da graça. Deixe nos comentários qual é a situação que você precisa que Jesus estanque hoje. Escreva: eu toco pela fé, se você acredita na sua cura. Você já sentiu que a sua vida, em algumas áreas, está um verdadeiro caos? Sem direção, sem estrutura e mergulhada na escuridão? Pois saiba que o capítulo mais importante da história da humanidade começa exatamente assim. Gênesis 1:2 diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo." Este é o cenário do primeiro ano novo da existência, antes das estrelas, das florestas e dos mares. O que existia era uma confusão desoladora, mas é aqui que aprendemos a lição número 1 sobre novos começos. Deus não se assusta com a sua bagunça. Ele a usa como tela para a sua obra de arte. Muitas vezes olhamos para as ruínas do nosso ano e pensamos que Deus não pode fazer nada ali. Pensamos que, porque falhamos, ou porque tudo esvaziou, o fim chegou. Mas, no código de Gênesis, o vazio não é um sinal de ausência de Deus. É o espaço necessário para a criação. O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes de Deus falar, ele já estava presente no meio do caos.
Se você sente que a sua vida está sem forma, hoje, entenda que o Espírito de Deus já está pairando sobre a sua dor, sobre as suas dúvidas e sobre os seus destroços. Ele está apenas à espera do momento certo para liberar a palavra. O novo começo não exige que você tenha tudo organizado. Exige apenas que você esteja disponível para a voz que organiza. O primeiro ato da criação foi a luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não começou a decorar a terra antes de iluminar o ambiente. A primeira coisa que você precisa para este novo ano não é de dinheiro ou de contatos, é de clareza. É da luz divina que te mostra onde você está e para onde deve ir. A luz separa o que é dia do que é noite. Ela traz discernimento. Quando Deus entra no seu caos, a primeira coisa que ele faz é separar o que presta do que não presta na sua vida. Ele separa o tempo de chorar do tempo de construir. Se você quer um novo começo, peça a Deus que a luz dele ilumine as áreas escuras do seu coração hoje. O caos é apenas o útero do milagre. O que parece estar vazio em você hoje é, na verdade, o espaço que Deus reservou para colocar algo que o mundo nunca viu. Não tema a escuridão do abismo, pois é sobre ela que o Espírito está a tecer o seu amanhã. O Criador está no recinto, e quando ele começa a falar, o vazio tem que se preencher de vida. A criação não foi um acidente. Foi um processo de ordem e progressão. Deus não criou tudo num piscar de olhos. Ele levou 6 dias, estabelecendo etapas. Ele separou as águas, criou a terra firme, trouxe a vegetação e depois preencheu os céus. Isso nos ensina que o seu novo começo será um processo, não um evento isolado. Cada dia tem o seu propósito. Às vezes queremos o 6º dia o sucesso, a plenitude sem passar pelo 2º dia, a separação e a organização. Aprenda com Gênesis. Deus primeiro organiza a estrutura, para depois colocar o conteúdo. Se o seu novo ano parece começar devagar, não se desespere. Deus está a construir os alicerces. O ponto alto da criação foi o ser humano, feito à imagem e semelhança do Criador. Deus deu ao homem o domínio sobre a obra. Isto significa que, para o seu novo ciclo, Deus te deu autoridade. Você não é uma vítima das circunstâncias do mundo. Você foi criado para governar sobre o seu ambiente, sobre os seus pensamentos e sobre as suas escolhas. No jardim de Gênesis, tudo era muito bom. Esse é o padrão de Deus para a sua vida: bondade e excelência. Se o que você viveu até agora não foi muito bom, saiba que o autor da vida ainda está com a caneta na mão. Ele é o Deus do Gênesis, o Deus dos começos. Ele pode recriar a sua alegria, recriar a sua saúde e recriar a sua esperança. Finalmente, no 7º dia, Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas para estabelecer o princípio do Shabat, o descanso na confiança. O maior segredo para um ano vitorioso é saber quando trabalhar e quando descansar no fato de que Deus já completou a obra. Muitos de nós passamos o ano inteiro ansiosos, tentando criar o nosso próprio destino com as nossas mãos ansiosas. Gênesis ensina-nos que a criação termina no descanso. Comece o seu ano novo descansando na soberania daquele que formou as galáxias. Se ele sustenta as estrelas no lugar, ele certamente pode sustentar a sua família, os seus sonhos e o seu futuro. Nesta virada de ano, deixe que o haja luz de Deus ecoe na sua história, que as águas da confusão se retirem e que a terra firme do propósito apareça. Você não é um subproduto do acaso. Você é um projeto planeado no coração do Eterno. O caos deste ano está a dar lugar ao cosmos do novo, um sistema ordenado, produtivo e abençoado por Deus. Feche os olhos para as trevas do abismo e abra o coração para a voz que cria mundos do nada. O seu Gênesis pessoal começa agora. Tudo se era novo, porque aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Feliz vida nova. Deixe nos comentários o que você quer que Deus crie na sua vida no novo ano. Escreva haja luz e declare o seu novo começo.
Será que é possível alguém mudar completamente de vida, de ideias e de destino num único segundo? A história de Saulo de Tarso prova que sim. Saulo não era apenas um homem comum. Ele era um perseguidor implacável dos cristãos. Ele era culto e influente e estava convencido de que a sua missão era destruir a igreja. Ele estava no auge da sua arrogância religiosa, a caminho de Damasco, com cartas de autorização para prender homens e mulheres. Mas, no meio da viagem, algo inesperado aconteceu. Uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, cercou-o. Saulo caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira lição para o teu 2026 é: às vezes, Deus precisa de nos derrubar do nosso cavalo de orgulho para que possamos finalmente olhar para cima. Saulo estava cego pela sua própria justiça, pela sua raiva e pelos seus planos humanos. Quantos de nós começamos o ano cheios de certezas, achando que o nosso caminho é o único certo, mesmo que ele nos leve para longe da paz? O encontro com a luz não foi para destruir Saulo, mas para interromper um caminho de morte. Quando Saulo se levantou, ele estava cego. Ele, que achava que via tudo, agora precisava de ser guiado pela mão. Este é o estado inicial de qualquer recomeço radical: reconhecer a nossa própria cegueira. Neste início de janeiro, talvez tu precises de admitir que não tens todas as respostas. Talvez os planos que traçaste em 2025 te tenham deixado num beco sem saída. A cegueira temporária de Saulo foi um retiro forçado. Ele passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Foi o tempo necessário para o seu eu antigo morrer. Recomeçar exige silêncio e introspeção. Deus não quer apenas mudar o que tu fazes. Ele quer mudar quem tu és. Saulo entrou em Damasco como um perseguidor temido e tornou-se um homem em oração. A maior transformação de 2026 não será no teu saldo bancário ou no teu corpo, mas na tua visão espiritual. Estás pronto para deixar a tua luz própria apagar-se para que a luz de Cristo te mostre o verdadeiro caminho? O recomeço radical começa quando paramos de lutar contra a verdade e perguntamos, como Saulo: Senhor, que queres que eu faça? A transformação de Saulo foi tão profunda que até o seu nome mudou. Ele passou a ser Paulo, mas o recomeço não foi fácil. As pessoas tinham medo dele. Ninguém acreditava que o lobo se tinha tornado cordeiro. É aqui que entra a lição sobre persistência. Teu passado pode tentar rotular-te, mas o teu novo propósito é que define o teu futuro. Paulo não passou o resto da vida a pedir desculpas pelo que foi. Ele passou o resto da vida a trabalhar pelo que Deus o chamou a ser. Ele tornou-se o maior missionário da história. Escreveu grande parte do Novo Testamento e enfrentou prisões, naufrágios e açoites por amor à nova causa. Que mudou o foco. A mesma intensidade que Saulo usava para perseguir, Paulo usou para construir. Deus não jogou fora a personalidade forte de Paulo. Ele apenas a redirecionou. Isso é esperança pura para o teu novo ano. Deus não quer apagar a tua história, as tuas experiências ou as tuas habilidades. Ele quer dar-lhes um novo sentido. As cicatrizes do passado de Paulo serviram como testemunho de que ninguém é um caso perdido. Se tu achas que fizeste demasiados erros em 2025 para teres um 2026 abençoado, olha para Paulo. Se um perseguidor se tornou apóstolo, o que é que Deus pode fazer com a tua vida se tu te entregares hoje? O recomeço radical de Paulo ensina que o destino é mais importante que a origem. Ele disse uma das frases mais fortes da Bíblia: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Este deve ser o teu mantra para este ano. Não podes correr a maratona de 2026 a olhar para o rastro de 2025. Que passou. Passou. A luz que te derrubou é a mesma que agora ilumina o teu alvo. Paulo não foi perfeito, mas foi fiel ao seu chamado até o fim. Nesta semana de novos inícios, decide que o teu passado não tem mais voz sobre o teu presente. Se sentires que estás cego sem saber para onde ir, confia que Deus está a preparar um Ananias, uma providência, uma ajuda, uma palavra
para te abrir os olhos. O teu damasco não é o teu fim, é o teu ponto de virada. Levanta-te do chão, sacode o pó do passado e aceita a nova missão. O perseguidor morreu, o apóstolo nasceu. E tu, quem vais decidir ser a partir de hoje? O recomeço radical está à distância de uma entrega total. Deixe nos comentários qual parte do seu passado você deixa para trás hoje. Escreva eu prossigo para o alvo e tome posse do seu novo eu em 2026. Você já sentiu que está à margem da vida, vendo as oportunidades passarem, mas sem conseguir alcançá-las? Bartimeu vivia exatamente assim. Ele era um mendigo cego que ficava sentado à beira do caminho, na saída de Jericó. O seu nome, Bartimeu, significa filho de Timeu, mas para a maioria das pessoas ele era apenas o cego. Ele vivia da caridade alheia, envolto no seu manto de mendigo, que era a sua única posse e a sua licença para pedir esmola. A vida de Bartimeu era uma rotina de escuridão e dependência, mas num certo dia de janeiro daquela época, ele ouviu um barulho diferente. Uma multidão se aproximava. Ao perguntar o que era, disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. A primeira lição de 2026. Para ti, a tua fé começa pelo que tu ouves, mas o teu milagre depende do que tu fazes com essa informação. Bartimeu nunca tinha visto Jesus, mas ele tinha ouvido falar dos seus milagres. Ele entendeu que aquela era a sua janela de oportunidade. Jesus estava saindo de Jericó. Se Bartimeu não agisse naquele segundo, Jesus poderia nunca mais passar por ali. Ele não esperou que Jesus viesse até ele. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note que ele chamou Jesus de filho de Davi, reconhecendo-o como o Messias. Bartimeu tinha mais visão espiritual na sua cegueira do que muitos que enxergavam perfeitamente ao seu redor. Porém, assim que ele começou a gritar, a multidão tentou calá-lo. Cala-te! Não incomodes o mestre. As pessoas que ontem lhe davam moedas, hoje queriam silenciar o seu sonho. A segunda lição é: sempre que decidires mudar de vida, haverá vozes tentando manter-te no teu lugar de mendigo. Podem ser vozes externas de críticos ou vozes internas de insegurança. Mas Bartimeu fez algo extraordinário. Quanto mais o mandavam calar, mais alto ele gritava. A tua persistência tem de ser maior do que a resistência do mundo. Se tu queres que 2026 seja diferente, tens de estar disposto a incomodar quem está confortável com a tua derrota. Bartimeu não queria uma esmola naquele dia. Ele queria uma vida nova. Ele sabia que se parasse de gritar, continuaria cego. O teu milagre está do outro lado do teu grito de socorro. Estás pronto para gritar mais alto que as tuas desculpas e as críticas dos outros? A fé de Bartimeu criou uma conexão que interrompeu a caminhada do próprio Deus na terra. O grito de Bartimeu funcionou. A Bíblia diz que Jesus parou. O Criador do universo interrompeu a sua agenda, porque um homem à margem do caminho teve fé suficiente para o chamar. Jesus disse: chamai-o. E aqui acontece um dos detalhes mais bonitos da história. Ao ser chamado, Bartimeu lançou de si o seu manto, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquele manto era a sua segurança, a sua identidade de mendigo, o seu conforto na miséria. Para ir até Jesus, ele abandonou a única coisa que o prendia ao passado. A lição final para o teu novo ano é: tu não podes abraçar o teu futuro enquanto estiveres agarrado ao teu manto de vítima. O que é o teu manto hoje? É um vício? É uma mágoa antiga? É o medo de falhar? Para Bartimeu receber a visão, ele teve de deixar de ser um mendigo. Ele já se via curado, antes mesmo de tocar em Jesus. Quando ele chegou diante do Mestre, Jesus fez-lhe uma pergunta que parece óbvia, mas é profunda. O que queres que eu te faça? Jesus queria que ele desse um nome ao seu sonho. Eunaudes, ajuda-me. Ele disse: Mestre, que eu torne a ver. Bartimeu foi específico. Ele queria o impossível. Jesus respondeu: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, ele recuperou a visão. Mas o milagre não termina com a cura física. O texto diz que ele, agora enxergando, seguia Jesus pelo caminho. Bartimeu não pegou na sua cura,
e foi tratar da sua vida egoísta. Ele tornou-se um discípulo. O seu milagre deu-lhe um novo propósito. Em 2026, Deus não quer apenas resolver os teus problemas. Ele quer que a tua vitória seja um testemunho para guiar outros. Muitos de nós passamos a vida sentados à beira do caminho, esperando que a sorte nos encontre. Mas a história de Bartimeu ensina que o milagre exige movimento, grito e desopigo. Se tu te sentes cego quanto ao teu futuro, ou se sentes que a tua voz não é ouvida, faz como Bartimeu, aproveita que Jesus está passando hoje pela tua vida através desta mensagem. Lança fora o manto da preguiça, da depressão e do não consigo. Se levante. O Mestre está te chamando. Responde com clareza o que tu queres para este ano. Que a tua visão seja restaurada hoje, não apenas para veres as tuas conquistas, mas para seguires aquele que te deu a luz. O caminho à frente é longo, mas agora tu não estás mais sentado à beira dele. Tu és o protagonista da tua própria jornada. Deixe nos comentários. Qual é o manto que você lança fora hoje para viver o seu milagre? Escreve: eu quero ver. Se você acredita na sua virada em 2026, você já sentiu que a sua própria limitação, seja ela um trauma, uma falha ou até o seu passado, está te impedindo de chegar perto do que realmente importa? Zaqueu vivia esse dilema todos os dias. Ele era o chefe dos cobradores de impostos em Jericó. Naquela época, isso significava que ele era rico, mas extremamente odiado. O povo o via como um traidor que roubava os próprios irmãos para servir aos romanos. Mas por trás de todo aquele ouro, havia um vazio que o dinheiro não preenchia. Quando ele soube que Jesus estava passando por ali, algo dentro dele despertou. Só que havia um problema físico. Zaqueu era baixo de estatura. A multidão, que já não gostava dele, formava uma barreira humana intransponível. A primeira lição para você é: as suas limitações não são desculpas para você parar. Elas são oportunidades para você ser criativo. Zaqueu não ficou no chão reclamando da altura ou empurrando as pessoas. Ele fez algo que um homem rico e importante jamais faria. Ele correu na frente e subiu em uma árvore, uma figueira brava. Imagine a cena. Um empresário de sucesso, vestido com roupas caras, subindo em uma árvore como se fosse uma criança, só para conseguir ver Jesus passar. Zaqueu nos ensina que, se você quer um resultado que nunca teve, precisa estar disposto a passar por cima do seu orgulho e fazer o que ninguém está fazendo. Moetas. Você deixou que o tamanho dos seus problemas ou a opinião dos outros te impedissem de buscar o seu propósito. Mas o sucesso exige que você suba na sua árvore. O que é a sua árvore hoje? É aquele curso que você tem vergonha de começar? É a humildade de pedir um conselho? É o esforço de acordar mais cedo enquanto todos dormem? Zaqueu entendeu que para ver o que ninguém vê, você precisa se posicionar onde ninguém está. Deus nunca ignora quem se esforça para encontrá-lo. Enquanto Zaqueu subia na árvore para ver Jesus, ele não sabia que Jesus já estava caminhando exatamente para aquela árvore para encontrá-lo. O seu esforço não compra o milagre, mas ele te coloca na rota de quem pode fazer o impossível. Você está pronto para sair da sua zona de conforto e subir no seu sicômoro hoje? O Mestre está passando. E ele sempre olha para quem se posiciona com fé. Quando Jesus chegou debaixo daquela árvore, ele fez algo que chocou a cidade inteira. Ele olhou para cima, chamou Zaqueu pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Perceba um detalhe poderoso. Jesus não criticou o passado dele, não o chamou de ladrão e nem exigiu que ele mudasse antes de ser aceito. Jesus ofereceu amizade antes de oferecer correção. Zaqueu desceu correndo e o recebeu com uma alegria que ele não sentia há anos. Mas a multidão, como sempre, começou a criticar. Como pode Jesus se hospedar na casa de um pecador? Aqui está a chave para o seu novo ano. O encontro com o amor de Deus produz uma mudança que a pressão do mundo nunca conseguiria. Zaqueu não foi obrigado a devolver o dinheiro. Ele sentiu vontade de fazer isso por gratidão. Diante de Jesus, ele declarou: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém,
vou devolver 4 vezes mais. O coração de Zaqueu, que antes era fechado pela ganância, se abriu para a generosidade. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas a liberdade de não ser mais escravo do que você possui. Jesus então disse: hoje a salvação entrou nesta casa. A mudança de Zaqueu foi prática, foi no bolso e na atitude. Para este início de ano, a história de Zaqueu te convida a abrir a porta da sua vida para algo novo. Deixe que Jesus entre nos seus negócios, na sua família e nos seus planos secretos. Quando ele senta à mesa com você, ele organiza a sua vida de dentro para fora. Talvez a sua vida precise de algumas restituições. Talvez seja a hora de consertar um erro, pedir perdão ou mudar a forma como você trata as pessoas. Zaqueu subiu na árvore como um cobrador solitário e desceu como um homem transformado. Ele não mudou de profissão, mas mudou a forma de trabalhar. Onde quer que você esteja este ano, leve essa integridade com você. Não importa o que digam sobre o seu passado. Se você tiver a coragem de subir na árvore e a humildade de descer depressa quando ele chamar, a sua história terá um novo capítulo incrível. Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido, e isso inclui os seus sonhos e a sua dignidade. Deixe o Mestre entrar na sua casa hoje e veja a sua realidade ser transformada. Deixe nos comentários qual atitude você vai mudar hoje para chegar mais perto do seu sonho. Escreva: Jesus, entra na minha casa, se você quer uma transformação de verdade na sua vida.